tópicos, tá? Agora nós vamos aqui, ó, para as fases da preparação, pessoal. Então, o que nós podemos fazer para a preparação? Opa, foi um tópico aqui a mais, né? Então veja aqui, você, aluno Simple Med Itália, a partir desse momento, você tem duas fases de preparação. Uma fase antes de setembro, pré-setembro, ou seja, de agora até a data do início do semestre filtro, porque o início do semestre filtro está programado para ser no dia 1º de setembro, tá? E a fase pós-início das aulas do semestre filtro, tá? Então, o que nós vamos fazer até setembro? Nós podemos fazer alguma coisa até setembro? Sim, nós podemos fazer muita coisa mesmo. Veja que nós vamos ter ali um longo período, serão ali 3 meses, se for contar desde o dia de hoje, né? Nós estamos gravando esse vídeo no dia 15 de junho, então é um bom tempo até lá. Mas mesmo você que está assistindo um pouco antes do início das aulas, isso também pode ser aplicado à tua situação, tá bom? Então olha só, o que você pode fazer antes do início das aulas? Você vai poder fazer o reforço das bases. Pessoal, nós estamos batendo nessa tecla há muito tempo. É imprescindível que você tenha uma base muito boa dessas matérias. E o que isso significa? Ter uma base muito boa. Saber muito bem os conteúdos do ensino médio de biologia, física, química, bioquímica. Isso daqui é a tua base. Os professores, quando eles vierem dando os assuntos de biologia, física, química e bioquímica, eles vão considerar que vocês já sabem essa base. Eles não vão ficar passando com um detalhamento, ensinando de novo o que é, por exemplo, um aminoácido, o que é uma proteína. Eles já vão trazer coisas mais avançadas. Eles vão fazer uma revisão ali de só citar mais ou menos o que é um aminoácido, mas algo muito, muito, muito veloz. Então, assim, é imprescindível que a tua base nessas matérias seja muito sólida. Então, você que seguiu esse nosso direcionamento, você já vai estar preparado para esse momento, porque as suas bases vão estar muito bem consolidadas. E depois, olha só, adiantar os assuntos do semestre filtro. Bom, a partir de agora, nós vamos começar, né, um cronograma para nós adiantarmos alguns assuntos do semestre filtro. Eu já vou aproveitar e falar desse terceiro tópico aqui, ó, identificar pontos de melhoria. Enquanto você está adiantando os assuntos do semestre filtro, é importante que, quando você vai se aprofundar em um determinado assunto, falar assim, olha só, vamos ver agora um pouco mais aprofundado fosfolipídios, por exemplo, né? E se você não lembra exatamente o que é um fosfolipídio ou o que é um lipídio, é importante que você identifique esses pontos de melhoria e possa voltar lá nas bases para você conseguir ter isso muito bem consolidado e depois sim dar um passo a mais e poder ir mais a fundo nessas matérias. Tá bom. Então olha só, como que nós podemos adiantar os assuntos do semestre filtro? Primeiro de tudo, nós vamos ter material, nós vamos disponibilizar para você, aluno Simple Med Itália, um super material, material que está ficando excelente. E depois nós teremos também uma programação de toda essa nossa postagem de materiais, vocês vão receber tudo muito bem explicadinho. Mas olha só, como que isso vai funcionar? Nosso material, como que ele vai ser, o que vai ter neste material? Primeiro de tudo, nós vamos ter guias de estudo com a matéria detalhada em italiano e comentários, insights em português. E o que é isso? Olha, vou trazer aqui um exemplo para você, né? Veja só. Esse daqui é um exemplo desses nossos guias de estudos que nós estamos montando para vocês, no qual nós estamos trazendo a matéria do primeiro semestre em língua italiana. Vocês vão ver que o que está em preto aqui está em língua italiana, e nós trazemos também comentários em português, alguns insights para vocês poderem entender de uma maneira mais aprofundada aquele assunto que está sendo dado. Dessa maneira, vocês vão conseguir ter contato com a língua italiana, vocês vão ver como é apresentada a matéria, sendo trazida em italiano mesmo, e comentários para ajudar a alavancar todo este entendimento em língua portuguesa, tá? Eu vou trazer outro exemplo aqui para vocês, ó. De novo, nós estamos definindo também títulos para poder estruturar melhor, estratificar melhor todos esses assuntos. Isso vai facilitar com que você navegue por esse material. Depois, subtítulos para poder te dar uma noção do que será falado naquele parágrafo em específico. Uma explicação em italiano e, de novo, comentários, insights, para que você possa ter um melhor entendimento, uma melhor compreensão daquele assunto, tá bom? Então, esses daqui são os nossos guias, que serão disponibilizados para vocês, tá? Além disso, pessoal, nós teremos vídeos explicativos complementares aos guias de estudos para os tópicos selecionados. Nós estamos selecionando alguns tópicos para podermos gravar vídeos explicativos. E também eles estarão disponibilizados na plataforma para vocês. Além disso,
listas de exercícios em italiano para todos os assuntos. E detalhe, pessoal, nós teremos listas de assimilação, listas de aperfeiçoamento, e com isso vocês vão conseguir fazer uma revisão espaçada dos conteúdos acumulativos dentro da nossa programação. E para esses exercícios nós teremos resoluções comentadas. E por que tudo isso? Como nós havíamos falado, você somente ter o contato com o assunto faz com que você tenha uma compreensão, ou faz com que você tenha o primeiro contato com esse assunto, mas você precisa validar esse conhecimento e sedimentá-lo, e para isso você precisa colocar em prática. Além disso, olha só, não para por aí, gente, tá? Nosso material está recheado de coisas para você, coisas que dificilmente você vai encontrar no Semestre Filtro, vai encontrar sendo disponibilizado pelos professores das universidades, justamente por tudo aquilo que a gente havia falado, né? Por todas aquelas limitações de tempo, limitações também de um grande número de alunos, então é difícil eles poderem fazer a gestão de tudo isso, fazer com que todos os alunos tenham acesso, ainda mais num sistema que não vai ser unificado nacionalmente. Cada universidade vai ter o seu método de ensino, cada universidade vai passar essas matérias de um jeito. Então nós estamos trazendo aqui materiais para que vocês, claro, possam utilizar até setembro, mas esses materiais não são até setembro. Vocês vão utilizar isso daqui até o final ali do Semestre Filtro também, e a gente vai ver aqui na fase pós-início das aulas, mas só dando um spoilerzinho, né? Vamos ver agora os simulados, pessoal. Simulados, o que vocês vão conseguir ter fazendo os simulados. Os nossos simulados eles serão no formato da prova, do jeito que foi especificado no decreto, tá bom? Gente, outra coisa, vocês vão conseguir, fazendo os simulados, ter uma gestão melhor de tempo. É importante porque agora muda. Quem estava acostumado lá com a Chess Programar, agora acaba mudando totalmente, porque você vai ter tanto questões com 5 alternativas, né, de múltipla escolha, quanto questões de complete. Para isso, é importante que você esteja familiarizado com o tempo de prova. Por isso, fazer simulados, ter simulados à disposição é importante, tá? Para você ter o feeling de gestão de tempo. Lembrando que serão toda essa prova, né, será dividido em 3 provas, uma para cada matéria tendo 45 minutos. Então veja que muda o tempo total, muda o jeito de você fazer prova, muda o jeito de você se preparar para a prova, tá? Compreensão do nível de dificuldade. Gente, muito importante. Não será do mesmo nível que o ensino médio. Não vá achando que é isso, tá? Então nós teremos conteúdos mais aprofundados e esses simulados trarão essa compreensão, esta noção de dificuldade. Estratégias de marcação de questões. Nós iremos trazer também aqui agora algumas estratégias para você melhor performar nos simulados. Veja que muda. Antes nós tínhamos uma penalização para questões erradas lá no Chess Programado, falando agora, né, da prova antiga, de 0,4 pontos de penalização. Agora a penalização é de 0,25. Então, tudo isso acaba mudando. Não é a mesma penalização, não é do mesmo jeito que você vai marcar as questões, até porque o formato de questão acaba mudando também, como a questão de complete. Nós não tínhamos isso na prova passada, tá bom? Então o simulado vai permitir com que você tenha desenvolva essa estratégia de marcação de questões, nós vamos dar dicas para você fazer isso. Outra coisa, familiarização ao novo estilo de prova. Devido aos novos estilos de questões, é importante você se expor a este estilo de prova para que no dia da prova não seja uma surpresa para vocês. Então, outra ponta aqui, ó, revisão espaçada de conteúdos acumulativos dentro da nossa programação utilizando os simulados, porque os nossos simulados eles serão acumulativos, com conteúdos acumulativos. E o que isso significa? Conforme nós vamos avançando no cronograma, conforme nós vamos publicando os simulados, esses simulados eles terão os conteúdos acumulativos. Ou seja, o primeiro simulado, até a data de realização do primeiro simulado, será cobrado todo aquele conteúdo já dado até aquela data. Data da realização do segundo simulado. O segundo simulado vai conter o conteúdo já dado até aquela data e assim por diante, né, pessoal? Então, isso vai ser uma grande vantagem, porque você também pode utilizar os simulados como uma ferramenta para revisar estes assuntos, tá bom? Resoluções comentadas também, como nós já havíamos dito aqui nas listas de exercícios, elas são importantíssimas para você poder entender as questões que você errou. Depois, pessoal, no nosso material nós temos várias coisas, né? Guias de estudos então serão disponibilizadas, vídeos explicativos de assuntos selecionados, listas de exercícios em italiano para todos os assuntos, listas de assimilação com resoluções comentadas, simulados também, simulados acumulativos com resoluções comentadas, e as aulas das bases do extensivo serão referenciadas aos conteúdos do semestre filtro relativo. Ou seja, o que nós vamos fazer? As bases, as aulas que nós já temos no extensivo, dessas matérias de base, desses conteúdos de base, como por exemplo, se você não lembra do que é lipídio, o lipídio foi dado ali nas nossas aulas do extensivo.
Se você mesmo utilizando o nosso guia de estudos ali, você viu que foi passado de uma maneira bem rápida, porque em teoria você já teria essa base, né? Então vamos supor que você começou a falar sobre lipídio, só que começou de uma maneira muito aprofundada e você não lembra exatamente o que era o lipídio. Nós teremos aqui as aulas do nosso extensivo, essas aulas de base, referenciadas para que você possa voltar nessas aulas e tapar esses buracos da tua base, tá? Então, isso daqui vai ser muito importante para você executar este item aqui, que é identificar os pontos de melhoria, identificar aqueles buracos, aquelas lacunas de conhecimento para que você consiga pavimentar a tua estrada de conhecimentos, tá bom? Deixá-la muito homogêneo, sem muitos desníveis, né? A gente tem que deixar tudo muito nivelado. Então, agora é o momento de você adiantar assuntos do semestre filtro e tapar os buracos, tapar as lacunas de conhecimento da tua base, né? Dos teus conteúdos de base, reforço das bases, tá bom? Beleza, pessoal. E agora, isso é o que nós iremos oferecer no nosso material. Eu quero passar um pouco com vocês pela nossa programação. Como que essa preparação vai funcionar para você, aluno Simple Med Italia? Os nossos materiais estão sendo construídos diariamente, ou seja, nós não temos todos os materiais assim já prontos para vocês, justamente porque nós temos algumas justificativas para isso. A primeira delas é o detalhamento do conteúdo por parte do MUR ainda não foi divulgado, ou seja, nós não sabemos o conteúdo programático oficial, porque o MUR não divulgou no último decreto, ou seja, no decreto publicado até a data de hoje, quais seriam os assuntos passados, os assuntos que deveriam ser dados pelas universidades. Essa determinação ainda não foi divulgada, por isso que nós não sabemos. Nós construímos e estamos construindo esse material tomando como base os assuntos dados no primeiro semestre para biologia, química, física e bioquímica, né? Que seria a bioquímica propedêutica. Então, visto isso, olha só, até que saia o detalhamento, nossas entregas serão embasadas em nossas análises dos conteúdos comuns às universidades, tá? E após a publicação desse detalhamento por parte do MUR, nós faremos uma reprogramação, nós reprogramaremos os nossos conteúdos e ao final dessa caminhada nós iremos entregar 18 créditos formativos universitários, tá? Inclusive é por isso que ainda não entregamos os materiais de forma adiantada, porque se nós entregássemos tudo agora, nós não daríamos tempo para que o governo pudesse publicar esse decreto estipulando qual seria a programação oficial e dessa maneira nós não teríamos tempo para poder reprogramar. Então, pensando já na melhor estratégia com as informações que temos em mãos, esta está sendo o nosso posicionamento e esta é a melhor estratégia para você no momento, tá? Depois, o semestre filtro equivale a 18 créditos universitários. Esses 3 meses de aulas somados, né, eles darão 18 créditos universitários. E nós temos uma programação de entrega de conteúdo equivalente aos mesmos 18 créditos universitários. Então, na nossa análise, nós contabilizamos isso. Nós pegamos todo o cronograma, vimos quantos créditos universitários isso daria, encaixamos todos esses assuntos em 18 créditos, tá? E estamos fornecendo isso para vocês. Então, vamos para a nossa programação de estudos propriamente dita. Primeiro de tudo, duração. Quanto tempo irá durar? Bom, nós teremos uma duração total de 23 semanas. Tendo o início dessa nossa preparação, tá? Aqui é o cronograma de estudos da nossa preparação. Tendo o início dela ocorrendo no dia 23 de junho de 2025 e o final dela no dia 30 de novembro de 2025. Ah, meninos, vocês não vão entregar, então, todos os assuntos até setembro, até o início de setembro? Não, pessoal, por quê? Porque nós estamos prezando por entregar a melhor preparação para vocês. Nós estamos prezando por fazer um material detalhado com comentários em português, fazer vídeos explicativos, dar quizzes de assimilação, listas de exercícios de assimilação, listas de exercícios para você poder praticar, fazer revisão espaçada. E fazendo tudo isso, já pensando que quando sair a programação oficial, nós vamos fazer a adaptação daqueles créditos que ainda faltarem para completar os 18 créditos, para que vocês possam ter a melhor cobertura, a melhor preparação, tá bom? Então, é por isso que a nossa preparação vai até o dia 30 de 11 de 2025. E olha só, nós vamos ver depois, aqui ó, em um outro assunto, né, na fase pós-início das aulas, isso vai fazer até um pouco mais de sentido, né? O porquê que a nossa preparação vai até o final de novembro. Aguardem, a gente já chega lá. Então tá bom, olha só, depois disso, depois da nossa duração, né? Créditos por semana, equivalência de entrega de conteúdos, como que isso vai funcionar, né? Então, como o nosso cronograma está baseado em créditos, em CFUs, nós vamos fazer da seguinte maneira. Na primeira semana, nós vamos entregar conteúdo equivalente a 1,5 CFU.
Nossa, mas tudo isso? Sim, por quê? Porque são assuntos iniciais. Você vai conseguir passar de uma maneira um pouco mais rápida, justamente por ser assuntos iniciais, e isso vai fazer com que você ganhe tempo de estudos lá para frente, tá? Então por isso que a primeira semana vai ter 1,5 CFUs e depois da segunda semana até a 23ª semana, você vai ter 0,75 CFUs por semana, tá? E isso da segunda semana até a 23ª vai dar um total de 16,5 CFUs. Bom, somando então a primeira semana com as outras semanas, nós vamos ter um total de 18 CFUs, tá? Veja que esse 0,75 CFUs acaba englobando todo o conteúdo que nós vamos disponibilizar para você estudar naquela semana. E olha só, como que nós vamos disponibilizar tudo isso? Vocês vão ter um cronograma para seguir do semestre filtro. E eu quero mostrar agora aqui para vocês. Vocês vão ter acesso a este cronograma. Então vai estar lá dentro da tua plataforma, aonde você tem o início da tua preparação com a gente, no dia 23/6, e o final aqui no dia 29/11, né? No dia 30/11. A gente acabou estipulando ali para o final de novembro, tá bom? Então nós temos aqui os dias até o final de novembro, quantos dias estão sendo previstos, mas isso dará um total de 23 semanas, tá? Quantos CFUs totais está previsto? 18 CFUs. Previsão semanal é de 0,75, como nós havíamos dito aqui nesse vídeo. Aqui nós temos um painel geral, né, desse nosso cronograma, que vai estar mostrado quantos CFUs foram entregues até agora. Então, aqui está sendo feita também uma simulação, gente, tá bom? Este daqui, quando nós estamos gravando, dia 15 de junho, este vídeo, nós não liberamos ainda essa plataforma para vocês. Então, isso está sendo uma simulação. O que vocês estão vendo aqui pode mudar depois que nós publicarmos a primeira semana, a segunda, a terceira semana, tá bom? Então é só para você entender o funcionamento deste nosso cronograma do semestre filtro. Então vamos supor, nós colocamos 3 semanas aqui como exemplo. Nessas 3 semanas, vai ser entregue, hipoteticamente aqui, né, 3 CFUs. Então o acumulado aqui serão 3 CFUs. E aqui mostra também a barra de progresso. Então veja que aqui você tem na primeira coluna o número da semana. Então na primeira semana ela vai ser postada, né? A previsão de postagem desse material vai ser no dia 23/6, então você tem, a partir desse dia, para poder estudar esses materiais, o total de CFUs entregue na semana, o total de CFUs acumulados nessa outra coluna, listas publicadas, então nós vamos ter 7 listas de exercícios publicadas para você poder praticar, quantos simulados publicados para você poder fazer até aquela semana, e depois apostilas publicadas, que são os nossos guias de estudos, né? Então 7 guias de estudo na primeira semana, como descrito aqui nesse nosso exemplo hipotético. Na segunda semana, o que vai acontecer? Veja que na segunda semana você vai ter os materiais publicados a partir do dia 30/6, tá? Essa é a previsão. Depois, quantos CFUs serão entregues naquela semana? 0,75 CFUs. Depois aqui você vai conseguir ver os CFUs acumulados, quantas listas de exercícios publicadas, quantos simulados publicados e quantas apostilas serão publicadas naquela semana. Pessoal, perceba que esse 0,75 CFU corresponde a todo o material publicado. Então, veja que aqui, nesse nosso exemplo hipotético, nós temos na segunda semana 3 apostilas sendo publicadas. Será uma apostila de cada matéria, uma de biologia, uma de física, uma de química, tá? Então, nós iremos seguir essa publicação. Sempre iremos publicar 3 apostilas, 4 apostilas, a quantidade de material necessária para que sejam cumpridos esses 0,75 CFUs. E por que disso? Porque ao final da 23ª semana, mantendo essa cadência, nós teremos 18 CFUs publicados, tá bom? A mesma quantidade de créditos universitários que vão ser dados no semestre filtro. Beleza, vimos então a nossa planilha de cronograma do semestre filtro. Agora nós vamos ver aqui algumas as guias de estudo em italiano, mais alguns vídeos, né? Então, o nosso material principal, como a gente já havia falado, né, vai ser essas guias de estudos que vão estar disponível para consulta online. Pessoal, devido à proteção ao nosso trabalho, à proteção a vocês, alunos que estão se preparando com a gente para podermos manter essa exclusividade, nós estamos disponibilizando esses materiais somente para consulta online, dentro de uma plataforma específica. Vocês não irão poder baixar esse material, mas vocês irão poder consultá-lo, tá bom? Isso é uma maneira de proteger a exclusividade de vocês, para que vocês possam ter esse material com exclusividade. E depois, esses comentários também e esses insights explicativos estarão juntos a esse material principal, né, como nós havíamos visto, e quando pertinente serão gravados esses vídeos explicativos de assuntos selecionados, assuntos que
podem ser chave ali para o teu entendimento, tá? E esses vídeos estarão dentro da plataforma da Hotmart para vocês assistirem. Simulados, pessoal, serão disponibilizados conforme a progressão dos assuntos em nosso cronograma, como havíamos falado. Não definimos ainda quantos simulados serão entregues, então nós estamos trabalhando aqui com um pé no chão. Nós iremos entregar o maior número de simulados possível para vocês. Nós estamos trabalhando incansavelmente para poder entregar o melhor material para vocês. E por isso que, neste momento, devido a tantas incertezas no meio do caminho, a não termos também a lista de assuntos final publicada pelo MUR, termos, então, enfim, tantas variáveis que não dependem da gente, nós estamos nos programando para poder publicar a maior quantidade de simulados, mas nós não temos um número específico ainda. Mas iremos avisar vocês assim que for publicado um novo simulado através do nosso canal de notificação. Então, se você não entrou no nosso canal de notificação, entre no nosso canal de notificação, você vai conseguir encontrar o link para entrar nele lá no na nossa plataforma. E também será notificado vocês através deste nosso cronograma. Então, quando vocês virem aqui, ó, simulados publicados, veja que nós temos, hipoteticamente aqui, um simulado publicado na terceira semana. Vocês vão saber, olha só, já tem um simulado aqui. Se por acaso, lá na sexta semana aparecer o número 2, opa, porque outro simulado acabou entrando, acabou sendo disponibilizado para vocês, tá bom? Os simulados, eles serão disponibilizados de forma eletrônica. Então, será tudo eletrônico aqui, vocês vão poder acessá-los eletronicamente e poderão realizá-los também de uma forma eletrônica. Beleza, pessoal, olha só. Listas de exercícios, né? Serão criadas listas novas de exercícios em italiano. Então, os exercícios serão em italiano, as explicações, os comentários, as resoluções comentadas serão em português, tá? Para maior compreensão do assunto. Para cada guia de estudos haverá uma lista de exercícios, isso é bem importante. Então, vocês vão poder praticar. Terminou um guia de estudos, tem uma lista para vocês poderem praticar. Serão disponibilizadas de forma online, de forma eletrônica também essas listas de exercícios, tá? Organização. Como que nós iremos organizar todo esse cronograma, todos esses simulados? Bom, iremos ter trilhas semanais da Hotmart, então o que nós estamos chamando de settimana, que seria semana em italiano. Então, na semana 1 vocês vão ter determinados conteúdos, na semana 2 determinados conteúdos, e vocês vão conseguir ver através daqui, olha só, semana 1 vocês terão X CFUs, com X listas publicadas, com X apostilas ou guia de estudos publicadas, tá bom? Então, olha só, tudo estruturado dentro de trilhas semanais na Hotmart. Vocês vão entrar lá, vai estar tudo organizado. Vocês só entrar na semana 1 e começar a estudar, beleza? Alunos que iniciarem a programação, entre aspas, aqui, atrasados. Ou seja, se você veio depois do início das nossas aulas, se você está assistindo esse vídeo, mas você chegou depois do dia 23/6, o que você vai fazer aqui? Olha só, começar a partir da primeira semana. Então comece a partir da primeira semana. Entra lá na Hotmart, você vai ver as trilhas de conteúdos, vai na semana 1, começa ali, tá? Aí, olha só, uma coisa muito importante aqui, pessoal. Você que fez a compra hoje, você vai ter acesso aos materiais da primeira semana. Depois de 7 dias, os primeiros 7 dias, eles são 7 dias para você poder conhecer a plataforma, ver se você se adapta ao nosso método de ensino, ver se você gostou do nosso método de ensino. E caso você não tenha gostado, você pode pedir o reembolso sem problema nenhum. Então, todo reembolso que chega até nós, que está dentro dos primeiros 7 dias após a aquisição do curso, nós aceitamos sem problema nenhum. E é normal isso, tá? Esse tempo todo. Mas não é nós que definimos isso. Beleza. Vamos supor, vocês passou dos 7 dias, passou esses primeiros 7 dias, aí sim você vai ter acesso a todos os materiais que nós estivermos postado até o momento, né? Então, nos primeiros 7 dias é somente os materiais para a primeira semana. Após o 7º dia, vamos colocar ali no 8º dia, você já vai ter acesso a todos os materiais que nós temos disponibilizados na Hotmart e nas nossas plataformas até o momento, tá bom? Após o período de 7 dias, nós não conseguimos dar mais reembolso, beleza? Então é por isso que daí é disponibilizado todos esses materiais para vocês. Então isso é um recado muito importante para vocês já estarem cientes desde agora, né? Outra coisa. A questão do reembolso e a questão do desbloqueio dos conteúdos vai ser válido para você que está iniciando a programação com atraso e para você que está iniciando a programação sem atraso, tá bom? Então, as regras de reembolso e as regras para liberação dos conteúdos vai valer para todo mundo, beleza? E olha só, alunos que iniciarem a programação atrasados também vão seguir o cronograma conforme a disponibilidade deles. Ou seja, pessoal, se você começou atrasado, mesmo que nós estejamos postando ali há
terceira semana. Comece da primeira semana, vai estudando no ritmo que você conseguir. Se você conseguir adiantar alguns assuntos para conseguir chegar e se juntar às nossas programações, beleza, show de bola. Se você não conseguir, continue neste passo, tá? Continue seguindo as semanas, não pule uma semana, não deixe de estudar uma semana, porque os conteúdos eles são acumulativos. É muito importante que você cumpra eles semana a semana, tá bom? Tranquilo. Tempo de acesso, pessoal. Então, qual será o tempo de acesso ao curso da Hotmart? Ele vai estar disponível até a data da última aplicação da prova do semestre filtro em dezembro de 2025. Então, nós não temos ainda a data oficial de quando será realizada a última prova, em dezembro de 2025, mas o teu curso estará disponível até aquela data. Assim como as guias de estudo, assim como os simulados e assim como as listas de exercícios, tá bom? Então, o tempo de acesso ao nosso curso será até a data da última prova em dezembro de 2025 e essa data será definida pelo governo em posteriores publicações, tá bom? Beleza, pessoal, longa jornada até agora, né? Mas olha só, a gente acabou passando aqui por muita coisa. Isso daqui foi o nosso tópico aqui, olha só, até o mês de setembro, mas a gente acabou falando de muitas outras coisas, cronograma de estudos, que vale até para depois de setembro. Eu quero abrir com vocês aqui o nosso último tópico, que é a fase após o início das aulas. Então, após o setembro, o que você, aluno Simbomed Itália, vai poder fazer? Então, olha só, os nossos simulados te darão uma experiência de simulação da prova que ainda não se sabe se as universidades disponibilizarão ou não. Não sabemos como será o primeiro semestre filtro. Não sabemos se as universidades irão disponibilizar alguma plataforma para vocês poderem praticar essas questões ou não. Mas, de qualquer maneira, nós iremos disponibilizar isso para vocês. Vocês poderão praticar utilizando os nossos simulados. As nossas listas de exercícios te darão a prática necessária para você assimilar os conteúdos e sedimentar estes conteúdos. Você só passar lendo, muitas vezes, não te coloca à prova como te colocaria se você fizesse uma lista de exercícios, tá? Então é muito importante. O nosso material fará a diferença para o seu melhor aproveitamento das aulas presenciais na universidade, ou seja, as aulas em modo geral, né? Porque vai depender muito de como as universidades irão realizar, qual é a modalidade na qual as universidades irão realizar essas aulas. Mas uma coisa é certa, né? Que a frequência ela será cobrada pelas universidades. Então, para que você possa se diferenciar, possa aproveitar da melhor maneira possível, os nossos materiais estarão ali para poder auxiliá-los. Lembra que a gente falou ali que terão comentários com insights em português para você ir se aprofundar ainda mais nesses assuntos? Terão vídeos de assuntos selecionados para vocês poderem ter uma maior compreensão deles? Então, tudo isso irá auxiliá-los mesmo após o início das aulas do semestre filtro, tá bom? Muito importante isso. Nosso material, ele não vai servir somente na fase pré-semestre filtro, não vai servir somente até setembro, mas sim ele vai acompanhar, ele vai fazer parte da tua rotina até o final do semestre filtro e preparação para as provas em dezembro, tá bom? Então, ao longo de toda essa caminhada, nós vamos estar ali de mãos dadas com vocês e auxiliando vocês nessa preparação. Depois, estratégias para aproveitar ao máximo as aulas da faculdade. Isso daqui nós vamos trazer algumas estratégias que vão ser muito relevantes. Nós vamos tomar como base a nossa experiência, a experiência de pessoas que conhecemos e comentários também de pessoas que nos foi dado, mas principalmente a nossa experiência como alunos de uma universidade italiana. Nós vamos passar aqui toda essa experiência, todo esse conhecimento para que vocês possam aproveitar essas aulas da melhor maneira possível, tá? Lembrando, pessoal, 3 meses é pouco tempo. Se vocês já entrarem focados nessas aulas, sabendo o que vocês precisam fazer, vocês vão estar muitos passos à frente dos seus candidatos. Beleza? Gente, esse era o nosso recado que nós tínhamos aqui para vocês com relação a esse tópico muito importante. Como passar no semestre filtro. E assim que nós estamos estruturando a tua preparação da melhor maneira possível, contem sempre com a gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, nós estamos sempre disponíveis e abertos para poder respondê-los da melhor maneira possível, tá? Esperamos vocês na nossa preparação para o semestre filtro. Até mais, gente. Tchau, tchau.